Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira, sou docente da Universidade Federal do Espírito Santo. Estou apresentando aqui mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Avançada 1. Na videoaula de hoje, nós entraremos na parte 3 de equilíbrio ácido-base. Porque na última aula nós iniciamos a fala sobre a quantificação da força de ácidos e bases de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Na videoaula de hoje, nós continuaremos essa fala, falando especificamente da força de ácidos e bases. Ao olharmos para o equilíbrio 2.3, que é esse equilíbrio aqui que eu apresento para vocês, é importante entender quais relações quantitativas podem ser deduzidas desta equação química. A princípio, nós temos que o HB reage com a minha molécula de água, né? Ele dou um próton para a minha molécula de água, formando B- e o H3O+. Da mesma forma e de forma simultânea, o B- reage com o meu íon hidrônio, formando aí o HB e o H2O. No entanto, isso não significa que B- necessariamente colide com os íons H3O+. Há, no entanto, uma probabilidade maior de que B- colida com moléculas de H2O, formando íons Hb e OH-, que por sua vez reage com H3O+, para formar H2O. Ou seja, a água, o B- reage com a água, que dou um próton para o B-, formando Hb e OH-. Isso é mais plausível, uma vez que a concentração de água é muito maior do que o hidrônio em solução. Esse produto de reação, Hb e OH-, então, reage com os meus íons hidrônio para formar moléculas de água, que é o equilíbrio inverso ao que mostramos na aula passada, da autoprotose da água, e também o Hb formado aqui nesse equilíbrio 2.14 reage com o meu hidrônio para formar então H2B+, e mais moléculas de água. Se apenas a reação de uma molécula de Hb com uma molécula de água, produzindo exatamente um íon B- e um íon hidrônio, for considerada, a proporção concentração de B- sobre concentração de íons hidrônios será igual a 1. Logo, a concentração das espécies B- será igual à concentração de íons hidrônio. No entanto, a equação química não indica quantas moléculas de Hb passam por essa reação. Naturalmente, a reação química é apenas escrita com respeito às partículas reagentes, uma vez que a equação para as partículas não reagentes não é útil para o nosso cálculo. A partir então do ponto 2, segue-se que é impossível fazer qualquer conclusão quantitativa sobre as razões das concentrações de Hb sobre a concentração de B-, Hb sobre a concentração de íons hidrônios e Hb sobre a concentração de moléculas de água. Para isso, é obrigatório conhecer a constante de equilíbrio do equilíbrio 2.3, aquele inicialmente apresentado, que é dada aqui pela equação 2.7, ou seja, Ka é igual à concentração de espécies B- vezes a concentração de íons hidrônios dividido pela concentração de Hb. Com essa constante de equilíbrio como essa constante de equilíbrio expressa as razões das concentrações de produtos e reagentes, ela é, por conseguinte, uma medida da força do ácido Hb, representado lá no meu equilíbrio 2.3. Quando o ácido produz uma grande quantidade de íons H3O+, isto é, quando a solução é muito ácida, um ácido é considerado mais forte do que outro ácido que produz uma mesma concentração geral, na mesma concentração geral, menos íons H3O+. Então, para ele ser mais ácido, mais forte ou menos forte, a questão é quanto ele produz de íons hidrônios. Uma vez que a quantificação da força do ácido é baseada no equilíbrio 2.3,
Esta quantificação é válida apenas quando o solvente é a água. É óbvio que se nós utilizarmos outro solvente, o ácido terá forças diferentes. Nós observamos aqui a tabela 2.2, que correlaciona pares ácido-base com os valores de pKa a 25 graus Celsius, com a força iônica calculada a 25 graus Celsius. Lembrando aqui que essa força iônica vai alterar perceptivelmente os valores de Ka. Nós temos então que para o par aí formado pelo ácido perclórico, nós temos o valor de pKa em torno de menos 10, para o HCl, seu par Cl menos 7, para o ácido sulfúrico, seu par HSO4 menos 3, isso com força iônica igual a 0. Para o ácido oxálico, seu par de 1,27, para o HSO4 menos e o SO4 menos 2 de 1,99 com força iônica 0 e de 1,55 com força iônica de 0,1, HF 3,77, ácido carbônico 6,35, para amônio 9,24 e o par NH3 e NH2 menos 23. Eu peguei algumas espécies, alguns pares conjugados em ordem crescentes aqui de pKa para tirar algumas conclusões. Os dados de pKa que estão no intervalo de 0 a 14 são conhecidos com melhor precisão do que aqueles menores que 0 e maiores do que 14. A razão para isso é simples. Quando o pKa é menor ou igual a 0, significa que o Ka, lembre-se que o pKa é menos log do Ka, é maior ou igual a 1. E quando o pKa é maior ou igual a 14, significa que o Ka é menor ou igual a 10 a menos 14. Ou seja, os valores de Ka são muito grandes ou muito pequenos fora desse intervalo de 1 a 14, de pKa de 1 a 14. O que resulta em problemas para uma determinação precisa, especialmente quando o Ka é, por exemplo, 10 a décima, como é o caso aqui do ácido perclórico, ou 10 a menos 23, como é o caso da amônia. Quando o pKa de um ácido HB está abaixo de 0, a força deste ácido é nivelada. Isso é chamado de efeito de nivelamento da água, porque todos os ácidos com valores de pKa menores que 0 possuem praticamente a mesma força, pois são praticamente protonizados e convertidos em B- e H3 ou mais em sua totalidade. Isso significa que diferentes ácidos com valores de pKa menores que 0 produzirão a mesma concentração de íons de hidrônio quando suas concentrações globais forem idênticas. Da mesma forma, os ácidos com valores de pKa acima de 14 são tão fracos na água que de fato nem deveriam ser considerados ácidos. Alguns livros, então, sumarizam esse tipo de classificação em função do pH da seguinte forma. Nós temos aqui uma escala em termos de pKa. Ácidos fortes têm muito fortes, tem pKa inferior a 0, ácido forte, pKa em torno de 0, ácido moderadamente forte, pKa em torno de 7, ácidos fracos, inferior a 14, e ácidos muito fracos, pKa superior a 14. Da mesma forma, eu posso analisar a força da base a partir do pKb, de forma que uma base muito fraca tem um pKb maior do que 14, uma base fraca tem um pKb em torno de 14, uma base moderadamente forte em torno de 7, a base forte em torno de 0, e a base muito forte vai ter um pKb menor do que 0. No entanto, definir os limites para tais categorias é muito arbitrário e será evitado neste curso. Seguindo aqui, então, para a definição da força de ácidos e bases inorgânicos, principalmente ácidos, nós vamos aqui elencar alguns princípios úteis para avaliar a força relativa de ácidos inorgânicos. Um deles diz que sempre se deve considerar a força da ligação do próton. Ora, se um ácido é uma espécie que doa um próton, ou em meio aquoso libera o H+, a força de ligação desse próton é um fator relevante para a sua força ácida.
No caso de ácidos monopróticos que não contêm oxigênio, como por exemplo HCl ou HBr, dois parâmetros são importantes. A eletronegatividade, que diz que se um átomo for fortemente eletronegativo, ele atrairá fortemente os efeitos elétrons de ligação e facilitará a doação de um próton para outra molécula, como a água. Outro fator importante é o tamanho do átomo ao qual o próton está ligado. Ele é ainda mais importante, pois em um átomo grande, os elétrons estão espalhados por um espaço maior e, portanto, a ligação entre o átomo e o próton é muito mais fraca do que no caso de um átomo menor. Quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio, a eletronegatividade do vizinho mais próximo vai ser decisiva para a força desse átomo. Formalmente, nós podemos considerar o seguinte arranjo: espécie Z ligada a um oxigênio e a um hidrogênio, por suas respectivas representação de nuvem eletrônica. Quando Z é um átomo de metal, como por exemplo sódio, o par de elétrons entre O e Z está completamente na posse de O, e Z vai ser um cátion, como é o caso aqui desse nosso exemplo, NaOH-. Em outras palavras, nós temos essa representação. O OH- concentra a nuvem de elétrons e o meu metal, que no caso aqui é o sódio, vai se tornar um cátion, configurando aí aqui uma ligação iônica. Em uma solução aquosa, ocorre uma dissociação porque os íons são hidratados, geralmente solvatados, formando os aquaíons de metal hidratado, são representados da seguinte forma, e os íons hidroxi hidratados, que podem ser representados da seguinte forma. Os íons hidratados são formados porque as moléculas de água são dipolos interagindo com os íons. O processo de solvatação diminui, então, a energia livre de Gibbs e, por isso, é favorável aqui na dissolução do meu NaOH. Por outro lado, quando Z é um íon não metálico com alta eletronegatividade, a ligação entre O e Z é predominantemente covalente e não pode ser facilmente quebrada. Devido à atração de elétrons de O e Z, a força de ligação em direção ao hidrogênio é reduzida, facilitando então a perda de um próton. Logo, quando oxigênios adicionais são ligados à espécie Z, a força do ácido aumenta ainda mais, como na seguinte série. Temos então aqui inicialmente o ácido hipocloroso, que tem um pK de 7,54. Como eu tenho apenas um oxigênio, eu tenho uma concentração da nuvem de elétrons nesse oxigênio, que de certa forma facilita a retirada desse hidrogênio. E percebam como, ao passar para o ácido seguinte, que tem 2 oxigênios na mesma série, o ácido cloroso, o valor do meu pKa cai bastante. Por quê? Porque agora eu tenho 2 oxigênios que concentram mais a nuvem de elétrons e facilitam a retirada desse hidrogênio, aumentando então a sua força ácida. Da mesma forma, podemos visualizar esse efeito nos seguintes ácidos com mais oxigênios, como no ácido clórico, que tem agora 3 oxigênios. Logo, esse hidrogênio vai ser mais facilmente arrancado da molécula, por isso o pKa negativo. E por fim, quando ele possui 4 oxigênios, como no caso do ácido perclórico, o pKa chega a -10. É muito fácil arrancar então esse hidrogênio, por isso ele tem um poder ácido muito maior do que com um oxigênio. Nesse sentido, os ácidos polipróticos, que também são chamados de polibásicos, como o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, e as bases poliácidas, como o SO4 2- e o PO4 3-, são compostos que podem doar e aceitar mais de um próton. A etapa de
desprotonação e protonação têm suas respectivas constantes de acidez e basicidade, como podemos ver para o ácido fosfórico, representado aqui na sua primeira protólise. Nós temos então o ácido fosfórico. Ele vai então perder um próton para a molécula de água, formando a espécie H2PO4- mais um íon hidrônio. Essa equação, esse equilíbrio é representado então por essa constante de equilíbrio Ka1, que é dada pela atividade dos produtos sobre os reagentes. Lembrando que o pKa1 vai ser o menos log do meu K1. Sistematicamente, nós temos então a segunda protólise do H3PO4. A espécie produzida na primeira protólise então vai doar mais um próton para a molécula de água, formando então o HPO4- e mais íons hidrônio. E essa constante de equilíbrio Ka2 vai ser representada então pela atividade dos produtos, pela atividade dos reagentes. Novamente, o pKa2 vai ser dado por menos log do Ka2. Por fim, na terceira protólise, o produto da segunda protólise, a espécie iônica da segunda protólise, vai doar seu último próton para a molécula de água, formando PO4- e íons hidrônio. Aqui, a constante ácida Ka3 vai ser dada novamente pela relação das atividades dos produtos pela atividade do reagente. E o pKa3 vai ser igual a menos log do Ka3 para a terceira protólise do ácido fosfórico. Para o íon fosfato, a seguinte sequência se aplica às etapas de protonação, que é o meu polo básico. A primeira protonação, aqui nós temos o inverso, a reação inversa, né? Agora a água vai doar um próton para o PO4- para formar um HPO4- e OH-, liberando aqui OH-, né? E o Kb, porque agora eu estou deixando o meio mais básico, vai ser dado pela atividade dos produtos, pela atividade dos meus reagentes. pKb, então, vai ser menos log de Kb1. A segunda protonação, então, do PO4- vai ser dada, então, pela protonação do produto da primeira protonação. Agora, nós temos aqui um próton da água sendo doado para o HPO4- para formar o H2PO4- e liberar mais íons hidróxido, né? OH-, que é representado aqui pela constante Kb2, que é dada pela atividade dos produtos, pela atividade do reagente, ou pelo pKb2, que vai ser menos log do meu Kb2. Por fim, na terceira protonação, nós temos o produto da segunda protonação reagindo com a molécula de água para restabelecer aqui o meu ácido fosfórico, liberando OH-, e o Kb3 vai ser dado pela relação da atividade dos meus produtos pela atividade dos reagentes. Consequentemente, o pKb3 vai ser menos log do meu Kb3. Quando os prótons estão ligados a um átomo, como por exemplo o enxofre no H2S, ou aos átomos de oxigênio que estão ligados a um átomo, como por exemplo no ácido fosfórico, a energia livre de Gibbs para perder um próton aumenta a cada etapa devido à carga negativa da base restante. Está aumentando. Em outras palavras, se a gente pegar o H2S, arrancar esse primeiro elétron é mais fácil do que arrancar o segundo. Por quê? Ao arrancar esse primeiro hidrogênio, não elétron, eu formo então a espécie SH-, tem então a maior concentração da nuvem eletrônica em torno do meu enxofre, que dificulta a quebra dessa ligação. Consequentemente, é mais difícil arrancar esse segundo hidrogênio em relação ao meu primeiro. Extrapolando essa situação, nós temos aqui o ácido fosfórico, que tem 4 hidrogênios ionizáveis, né? Consequentemente, arrancar o primeiro hidrogênio é muito mais fácil. À medida que eu vou arrancando hidrogênio, a nuvem de elétrons vai se concentrando em torno dos oxigênios, do meu átomo central, de certa forma, e isso vai dificultando as quebras seguintes do meu processo. A força do ácido, então, diminui aproximadamente por um fator de 10 à quinta
com cada etapa de protólise. A força da base diminui da mesma forma com o aumento da protonação. Se observarmos os valores de pKa dos ácidos monopróticos que não contêm oxigênio, poderemos observar algumas peculiaridades. É notável que o ácido fluorídrico, HF, tenha em comparação com HCl, HBr e HI, um valor de pKa surpreendentemente grande para uma força iônica extrapolada de zero. O valor dele é em torno de 3,7. Olhando para o valor de pKa do HCl, que é em torno de menos 7, do HBr, que é em torno de menos 9, do HI, que é em torno de menos 10, seguindo aqui a sequência da família dos halogênios, poderíamos esperar um valor em torno de menos 4 para o HF, mas como eu disse para vocês, ele é em torno de 3,7. Por que isso ocorre, então? Essa discrepância pode ser explicada considerando os seguintes equilíbrios. HF reagindo em meio aquoso, formando o meu F- e o H3O+, que é dado aqui por essa constante de equilíbrio ácido A1, C, concentração de F- vezes a concentração de hidrônio, dividido pela concentração de HF. Eu tenho também que esse meu F- pode reagir com esse hidrônio para formar a espécie F-H3O+. Com essa constante aqui, IP, KIP, dada pela concentração do meu produto pelos reagentes. Acontece que essa concentração dessa espécie F-H3O+, representa um par iônico muito estável, com a constante de estabilidade, KIP, que também é chamada de constante de associação. Técnicas experimentais aplicadas para a determinação da constante de acidez, como por exemplo a potenciometria e a computometria, não podem distinguir HF do par de íons F-H3O+. E, portanto, a equação 2.28 que acabamos de demonstrar produz apenas uma constante de acidez aparente, representada por KHF aparente, que não expressa corretamente a tendência de HF de perder um próton. Em outras palavras, nós temos que K aparente vai ser igual à concentração de F- vezes a concentração de H3O+, dividido pela concentração de HF aparente. Acontece que essa concentração de HF aparente ela é dada pela soma da concentração de HF real mais a concentração de F- H3O+. Trabalhando essa expressão, nós temos então que a constante Ka aparente ela pode ser dada então por uma relação entre a constante A1 do meu constante real, né, de dissociação do meu ácido HF, dividido por 1 mais Ka1 vezes KIP. Esse valor então é de 10 a menos 3,49 mols por litro a menos 1. A formação de pares iônicos também é favorecida porque a hidratação de íons fluoretos tem uma entropia muito negativa. Daqui por diante, as constantes de equilíbrio são fornecidas com unidades, como vocês podem ver aqui, mol por litro, porque as concentrações são usadas em vez de atividades. Isso é possível porque os valores numéricos baseados nas concentrações se aproximam dos valores baseados nas atividades, em concentrações muito baixas. Em uma alta concentração de HF, outro equilíbrio desempenha um papel importante, que é o equilíbrio 2.23. Nele, nós temos que F- H3O+ reage com moléculas de HF, já que eles estão em alta concentração, formando a espécie HF2- mais íons hidrônios, aumentando ainda mais a concentração de H3O+, e proporcionando uma maior acidez aparente da minha molécula. Ou seja, a partir dessa explicação, nós conseguimos explicar aquele fenômeno do fato do Ka, do pKa, do HF se distinguir dos demais halogênios. Outro ácido com constante de acidez aparente é o ácido carbônico. Nós temos que em uma solução de dióxido de carbono, CO2, em água, a maior parte do CO2 está presente simplesmente como gás dissolvido, sem reagir
com o meu solvente água. A constante de equilíbrio de hidratação do CO2 pode ser dada, então, pelo equilíbrio 2,24. Temos que o CO2 reage com a água para formar o meu ácido carbônico. E essa constante é igual a 1,7 vezes 10 a menos 3, indicando aí claramente que a maior parte do CO2 está presente apenas como gás dissolvido. A verdadeira constante de acidez do H2CO3, calculada para o equilíbrio, H2CO3 mais água formando HCO3 menos mais íons de hidrônio, é na verdade dada como Ka1 real, vai ser a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes, e é igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 mols por litro, ou seja, pKa1 vai ser igual a 3,6. Essa é a minha concentração real para o equilíbrio. Quando as concentrações de equilíbrio do CO2 dissolvido, que é representado por CCO2, e do ácido carbônico, representado aqui por CH2CO3, não são distinguíveis e a soma de ambos é usada como uma concentração aparente, dada aqui por CH2CO3 aparente, uma constante de acidez menor resulta. Essa constante, que é representada aqui por K1H2CO3 aparente, vai ser igual à concentração de HCO3 menos vezes a concentração de H3 ou mais dividido pela concentração de H2CO3 aparente. Novamente, nós temos que essa concentração de H2CO3 aparente vai ser dada pela soma da concentração de H2CO3 real mais a concentração de CO2. E essa constante pode ser obtida aqui, então, a partir das constantes definidas anteriormente, o K1 real e o K do CO2. Com isso, obtemos aí um valor para o K1 aparente de 4,6 vezes 10 a menos 7 mol por litro. O uso dessa constante de acidez aparente é, na prática, bem fundamentado, pois esse valor está relacionado à concentração geral de CO2, que é mais facilmente acessível do que as duas concentrações de CO2 e concentração real de H2CO3. Outro detalhe importante, que serve aqui como curiosidade, é a cinética de estabelecimento desse equilíbrio do H2CO3. Esse equilíbrio ele é muito lento para ser estabelecido. Para vocês terem uma ideia, o CO2 reagindo com água para formar o H2CO3 tem uma constante de velocidade direta de 0,039 segundos a menos 1. A reação inversa tem uma constante de velocidade de 23 segundos a menos 1. Para a vida, é um problema enorme, porque a respiração precisa da remoção rápida do CO2 formado no sangue para a homeostase do pH no sangue. Uma vez que essas velocidades são completamente suficientes para transportar o CO2 e atingir a homeostase do pH, os organismos têm enzimas específicas que atuam como catalisadores, como nós discutimos há 2 videoaulas atrás. Essas enzimas são as carboanidrases, que aceleram, então, as duas reações, como podemos observar na sequência aqui. A constante de equilíbrio aqui aumenta drasticamente, tanto na forma direta como na forma reversa, proporcionando aqui a vida. Outras espécies que podem reagir como ácido de prostatilório são os aquaíons metálicos. Como exemplo, nós temos aqui essa espécie genérica de um metal hidratado, X hidratado, reagindo com água. Ele vai perder um próton para formar um hidróxido aqua metal e formar H3 ou mais, logo então é caracterizado como ácido de prostatilório. O produto então desse equilíbrio 2,26 pode perder aqui um segundo próton para formar essa espécie sequente aqui. Obviamente, as deprotonações não param nesse estágio, mas podem continuar, embora nesse ponto as reações de condensação se tornem cada vez mais importantes. A razão para a acidez de aquaíons metálicos é a ação polarizadora do íon metálico positivo. A carga positiva do íon metálico, representada aqui por N+, enfraquece a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio da molécula de água coordenada,
deslocando então a minha densidade de elétron em direção ao íon metálico. Como podemos observar nessa representação aqui, é o meu íon metálico com carga positiva e tenho a minha molécula de água que hidrata esse íon metálico. Acontece que a densidade eletrônica aqui é deslocada então em direção ao meu íon metálico, que favorece aqui a liberação desses hidrogênios da minha água de hidratação no meu sistema. Isso significa que os prótons da água coordenada são mais facilmente transferíveis para a molécula do solvente, que no caso aqui é a água, do que o próton da molécula de solvente para outra molécula de solvente, devido a esse deslocamento proporcionado aqui pelo meu cátion metálico. Olhando para a representação anterior, não é surpreendente que os valores de Ka sejam proporcionais à carga e inversamente proporcionais ao raio dos íons metálicos, como podemos observar aqui nessa equação 2.32. O Ka, então, vai ser proporcional à carga, a razão carga-raio do meu metal. Essa razão carga-raio é frequentemente chamada de potencial iônico do íon metálico e aparece em muitas equações termodinâmicas para íons e sólidos iônicos. Na figura 2.2, nós temos aqui uma correlação entre os valores de pKa1 e a razão carga-raio para diferentes íons metálicos. Podemos observar que essa relação é linear. O fato de alguns íons metálicos não seguirem a relação linear, como podemos observar aqui, se deve ao caráter covalente mais ou menos pronunciado de suas ligações com a molécula de água. Também existe uma correlação interessante entre os dados de pKa1 e o enésimo potencial de ionização de íons metálicos. Esses potenciais de ionização estão relacionados aos íons metálicos no vácuo e fornecem a energia necessária para remover o enésimo elétron. Essa energia também vai depender da razão carga-raio do meu metal. A figura 2.3, então, traz para vocês a correlação entre os dados de pKa1 e o enésimo potencial de ionização de íons metálicos. Novamente, aqui nós temos uma correlação linear e a figura 2.3 mostra, então, claramente que vários aquaíons metálicos são mais ácidos, por exemplo, que o meu ácido acético, que tem um pKa em torno de 4,75. Nós temos aqui o ferro, cobalto nessa situação, por exemplo. A acidez desses aquaíons metálicos tem implicação de longo alcance para a química de soluções aquosas, como nós destacaremos a partir de agora. Uma dessas implicações é a formação de hidróxido complexo como resultado dos equilíbrios 2.28 e 2.29, que são capazes de sofrer reações de condensação. Como podem observar aqui, no equilíbrio 2.28, nós temos então um hidroxi-aqua metal, sofrendo aí uma reação de condensação, liberando uma molécula de água. E o produto, então, ou duas moléculas, desse hidroximetal, formando aqui, resultando em uma nova reação de condensação, liberando duas moléculas de água. Por conseguinte, esses produtos de condensação são gerados aí por ligações chamadas de ponte de oxigênio. Podem ser únicas ou aos pares, como observamos aqui no equilíbrio 2.29. Isso aqui para exemplo de água complexos octaédricos. Qual é a importância disso então? Se 3 ou mais ligantes hidróxidos estão ligados a um íon metálico, sua condensação leva a produtos tridimensionais, como é o caso dos íons metálicos isopólio e heteropólio, como representado aqui na imagem para o paratungstato. À medida que o tamanho dos produtos de condensação aumenta, a solubilidade diminui e finalmente pode-se formar hidratos de óxido do metal sólido, que podem até ser completamente desidratados para então formar o meu óxido de metal. O pKa1 do íon hexacoferro 2,
representado aqui como FeH2O6, 2+, é 9,25, ou seja, eles são ligeiramente menos ácidos do que o íon amônia, que tem um pK de 9,26. O pK1 do hexaqua ferro 3, por sua vez, é 2,22, isto é, 7 ordens de magnitude mais ácido do que o complexo anterior de ferro 2. Por que isso acontece? De acordo com a equação 2,32, este é o resultado da maior razão carga e resultante da maior carga e do menor raio iônico do meu ferro 3, como podemos observar aqui na sequência. Nós temos a relação carga-raio para o ferro 3, que vai ser de 4,6 vezes 10 a menos 2 picômetros a menos 1, e para o ferro 2, que vai ser de 2,6 vezes 10 a menos 2 picômetros a menos 1. Esse fato, então, explica essa discrepância aqui na alteração do NOx, do meu elemento, do meu metal, e também explica uma série de processos relacionados à formação de ecossistemas na Terra e que são discutidos no nosso livro-texto. Como atividade assíncrona, eu deixo então para vocês essa curiosidade, que vocês pesquisem e elaborem um texto dissertativo de até 3 páginas, apresentando a importância da química ácido-base de aquaíons de ferro 2 e ferro 3 para a formação do ecossistema terrestre. Como dica, eu falo para vocês que o nosso livro-texto, que é o livro do Scholz, ele já apresenta um bom texto, um bom ponto de partida para essa discussão, e vocês podem usar como fonte básica aqui para elaborar essa atividade. Essa atividade deve ser entregue, então, até as 23 horas e 55 minutos do dia 10 de outubro. Desejo, então, a vocês uma ótima semana. Agradeço enormemente pela atenção e nos vemos, então, na próxima videoaula. Até mais!